Olá, meu nome é Larissa Rosa Machete, sou aluna do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estagiária do Ambulatório de Neurocirurgia e Oncortopedia, supervisionado pelo fisioterapeuta Renato Fragoso. Hoje falaremos sobre a revisão do sistema somatosensorial e retreinamento sensorial em pacientes com alterações sensitivas por lesão do nervo periférico. Observe a cena na sua frente. Nela, nós temos dois indivíduos que estão recebendo várias informações do ambiente. Em um cinema, por exemplo, podemos receber informações visuais e auditivas ao assistir o filme. É costume das pessoas levarem lanches ou comprar pipoca e refrigerante no local, o que nos fornece informações olfativas e gustativas ou térmicas de quente e gelado ao segurar um copo de bebida ou pegar a pipoca quente. Além disso, como uma cena clichê de filmes, o casal costuma se tocar quando vão pegar a pipoca ao mesmo tempo, ou como forma de demonstrar carinho, segurando as mãos, se beijando. Como isso é possível? Como será que o nosso sistema nervoso consegue tomar conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor? Tudo isso se dá por meio de estruturas denominadas receptores sensoriais. O que são receptores sensoriais? São estruturas responsáveis por captar informações do meio ambiente e transformá-las em uma forma de energia que o sistema nervoso é capaz de entender, a energia elétrica. Essa transformação de energia ocorre pelo que chamamos de transdução. A transdução é um processo de transformação de um tipo qualquer de energia, pode ser luz, calor, frio, toque, química e etc., em energia elétrica sob forma de potencial de ação. Como a informação chega ao cérebro? Através das vias ascendentes. Os receptores sensoriais são a porta de entrada de estímulos sensoriais diversos. O estímulo nervoso começa, na sua maioria, na membrana do prolongamento distal de um neurônio pseudo-unipolar que tem seu corpo celular no gânglio da raiz dorsal. Para que isso ocorra, é preciso que o axônio se desfaça dos envoltórios das células da glia que o acompanham. Essas informações, agora sobre forma de potencial de ação, ou seja, impulsos nervosos, são levados ao sistema nervoso central por meio de vias sensoriais que seguem pelos nervos periféricos até a medula espinhal, na qual seguem pelas vias ascendentes até as estruturas supramedulares e depois chegam ao córtex central ou cerebelar, no qual são interpretadas. Como o cérebro consegue diferenciar o tipo de estímulo? Cada neurônio está relacionado apenas com uma modalidade sensorial e, juntamente a outros do mesmo tipo, seguem por vias específicas para as áreas corticais correspondentes. Então, é o neurônio que vai comunicar ao sistema nervoso qual a informação que está sendo veiculada. Lembrando que nem todas as atividades dos receptores sensoriais são percebidas pela nossa consciência, pois muitas delas estão relacionadas com reflexos e ajustes internos. Por exemplo, controle da pressão sanguínea, dos níveis de glicose no sangue, pH sanguíneo, entre outros. Tipos de receptores. Os receptores podem ser classificados de três formas: quanto à natureza dos estímulos, quanto à localização anatômica, quanto às características histológicas. Aqui do lado temos uma imagem demonstrando a epiderme, a derme e onde ficam localizados os receptores sensoriais. Quanto à natureza dos estímulos, nós temos as classificações mecanorreceptores, que são receptores sensoriais que respondem a estímulos mecânicos, como toque, pressão, vibração, dentre outros. Termorreceptores, que são receptores sensoriais que respondem a estímulos térmicos de calor ou frio. Quimioreceptores, que são receptores sensoriais que respondem a estímulos químicos, como, por exemplo, odores, pH sanguíneo, níveis de O2 e CO2, entre outros. Fotorreceptores, que são receptores sensoriais localizados na retina que respondem a estímulos luminosos. E nociceptores,
que são receptores sensoriais que respondem a estímulos dolorosos. Quanto à localização anatômica, nós temos os esteroceptores, que são os receptores sensoriais localizados na superfície do corpo ou próximos a ela. Respondem a estímulos externos, como luz, ruído, sabor, tato ou dor. Esses receptores presentes na pele. Nós temos os interoceptores, que são receptores sensoriais localizados dentro do nosso organismo e respondem a estímulos internos provenientes do próprio organismo, por exemplo, a dor em algum órgão, ou seja, uma dor visceral. E temos os proprioceptores, que são receptores sensoriais localizados dentro do nosso organismo, especializados na recepção de informações sobre a posição do nosso corpo ou de partes do mesmo no espaço. Contemplam os receptores do aparelho vestibular, os localizados nos músculos, tendões e articulações, que falaremos mais para frente. Quanto às características histológicas. Terminações nervosas livres. São os receptores sensoriais mais simples do ponto de vista morfológico, já que são formados por ramos terminais de fibras nervosas que perdem seu envoltório glial e se inserem entre os tecidos epiteliais e conjuntivos. Estão relacionados com estímulos dolorosos de temperatura e de deslocamento da pele. Respondem também aos estímulos de beliscar e coçar. As terminações que envolvem os folículos pilosos respondem aos estímulos de deslocamento de pelo. Por isso, quando alguém toca no nosso cabelo, mesmo que a gente não esteja olhando, nós sentimos. Terminações com expansões. São receptores sensoriais formados por terminações nervosas que fazem contato com uma célula epitelial especializada. O exemplo conhecido é o corpúsculo de Merkel, que é um receptor sensível a estímulos táteis. Terminações encapsuladas. São receptores sensoriais em que as terminações nervosas ficam dentro de uma cápsula de tecido conjuntivo. E todos são responsáveis por captar estímulos mecânicos. Temos 4 tipos de células nessa classificação. Corpúsculo de Pacini, que são receptores muito grandes encontrados no tecido subcutâneo, no periósteo e no pâncreas, sensível à vibração de alta frequência. Temos o corpúsculo de Menfer, que é um receptor sensorial localizado nas papilas dérmicas da pele espessa, sendo comum nas pontas dos dedos e das mãos dos pés. É menor do que a de Pacini e mais cilíndrico. São receptores para vibração de baixa frequência. São de adaptação muito rápida e parecem ser mais sensíveis a menos vibrações por minuto do que o Pacini. Temos também o corpúsculo de Ruffini. Também são receptores alongados encontrados na derme, tanto da pele espessa quanto da fina, no tecido subcutâneo e nas cápsulas articulares. É um receptor sensível a estímulos de pressão e temperatura, embora não seja classificado como um termorreceptor. Existe também o corpúsculo de Krause, que são pequenos mecanorreceptores localizados no limite entre a mucosa e a pele, tendo, portanto, uma distribuição anatômica bastante limitada. Receptores nos músculos e tendões. Nos músculos estriados esqueléticos e nos tendões, existem muitos receptores sensoriais encapsulados, além de terminações nervosas livres. Esses receptores podem ser classificados como fuso neuromusculares e órgãos tendinosos de Golgi. Os fusos neuromusculares são receptores sensoriais localizados no músculo estriado esquelético, os quais são sensíveis ao estiramento muscular, informando ao sistema nervoso central o comprimento do músculo e a velocidade de variação desse comprimento. O controle apropriado da função muscular requer não apenas a excitação do músculo pelo motoneurônio anterior, mas também o feedback contínuo de informações de cada músculo para o sistema nervoso. O órgão tendinoso de Golgi são receptores sensoriais localizados nos tendões, próximos ao músculo, responsáveis por captar o grau de tensão muscular a que o músculo está sendo submetido. As fibras colágenas do órgão tendinoso de Golgi orientam-se em série com as musculares estriadas esqueléticas. Portanto, quando o músculo se contrai, o órgão neurotendinoso de Golgi percebe a tensão a que o músculo está sendo submetido. Organização da substância branca. A substância branca é composta por células das
da glia e por fibras nervosas, tanto mielínicas quanto amielínicas, que podem ser divididas em 3 classes: fibras ascendentes, fibras descendentes e fibras intrínsecas. As ascendentes dirigem-se para as estruturas do sistema nervoso central, situadas mais cranialmente à medula, como por exemplo bulbo, tálamo e cerebelo. Muitas delas originam-se na própria medula, mas um grande contingente é composto do segmento central do axônio dos neurônios pseudo-unipolares situados no glândulo da raiz dorsal. As fibras descendentes surgem de várias regiões do encéfalo e encaminham-se para a medula levando comandos para o corpo. Por outro lado, as fibras intrínsecas originam-se e terminam na própria medula espinhal. Os conjuntos de fibras ascendentes e descendentes, intrínsecas, são bastante específicos quanto às suas funções. Localizam-se em regiões específicas na medula, sendo organizados de modo bilateral, ou seja, tudo que tem de um lado tem de outro, formando os funículos. Em sua maioria, carregam informações do lado contralateral para o cérebro. Os principais feixes ascendentes levam informações originadas nos esteroceptores, interoceptores e proprioceptores, como os feixes espinotalâmicos lateral e medial, feixes grácil e cuneiforme, feixes de espina cerebelar ventral e dorsal. Todos os feixes ascendentes carregam informações sensitivas do meio externo ou interno do corpo para segmentos do sistema nervoso central e hierarquicamente superiores. Tanto os neurônios motores quanto os sensitivos da medula espinhal formam uma coluna de células contínuas, longitudinal, no eixo crânio-caudal, e sem segmentação. Não existem septos ou sulcos separando um nível medular do outro, como vemos no cérebro. Ou seja, a conexão periférica é o que determina a sua segmentação. Assim, a medula é dividida anatomicamente em 31 segmentos. Sendo 8 cervicais, que é C1 a C8, 12 torácicos, T1 a T12, 5 lombares, que é de L1 a L5, 5 sacrais, que é de S1 a S5, e um coccígeno, que é o COC1. Na raiz dorsal sensitiva, a conexão periférica é feita pelos gânglios da raiz dorsal. Esses gânglios são estruturas alargadas, em comparação com as raízes que são finas, que parecem justapostos à medula espinhal, aos pares, ou seja, 31 de cada lado da medula espinhal, o que contém corpos celulares de neurônios e células da glia, ou seja, células satélites e células de Schwann. Junto com os nervos, compõem o sistema nervoso periférico. Ou seja, nós temos aqui um estímulo nociceptivo, ou seja, pode ser de dor, temperatura, mecanoreceptivo, ou seja, estímulos mecânicos, e proprioceptivos, que é a postura do corpo no espaço. Essas informações vêm para o gânglio da raiz dorsal e de lá são levadas para a medula. Temos ainda os dermátomos, que é a área da superfície corporal inervada por um segmento medular. A extensão dos dermátomos é variável de um indivíduo para o outro, porém bastante semelhante na população em geral. Os limites dos dermátomos não são precisos, havendo superposição de um dermátomo para o outro, pois as fibras táteis de um nervo espinhal invadem as bordas do território dos próximos a ele. Funcionalmente, essa segmentação medular é muito importante, pois a informação da periferia, repassada aos níveis mais elevados do sistema nervoso, deve apresentar uma organização topográfica para que se possa localizar os estímulos periféricos. As vias ascendentes podem ser estudadas segundo sua localização nos funículos medulares ou de acordo com suas características funcionais. Vendo pelo ponto de vista funcional, o sistema somestésico pode ser dividido em 3: esteroceptivos, ou seja, a sensibilidade tátil proveniente da pele, como já falamos anteriormente, proprioceptivo, proveniente de receptores em músculos e articulações, e interoceptivos,
provenientes de receptores localizados em todo o organismo. O esteroceptivo e o proprioceptivo compartilham vias. O interoceptivo não. Para essa apresentação, falaremos apenas das vias esteroceptivas e proprioceptivas. Falaremos primeiro das vias de dor e temperatura. As vias de dor e temperatura se dividem em duas. A espinotalâmica lateral, que trata-se da via de dor clássica e temperatura, tem a característica da dor do tipo rápida. Essa via tem 3 relés sinápticos, ou seja, temos o neurônio de primeira ordem, que localiza-se nos gânglios espinhais e que fazem conexão com os receptores. Esses gânglios enviam um axônio para dentro da medula, dentro do corno posterior da medula, onde faz a segunda sinapse, com o neurônio de segunda ordem. Um prolongamento, então, desse neurônio de segunda ordem cruza a comissura branca, desviando-se para o funículo lateral para formar o trato espinotalâmico lateral, onde sobe para a ponte. Ao nível da ponte, os axônios desse trato se unem àqueles do trato espinotalâmico anterior para formar o leminisco espinal, para terminar no núcleo ventral posterolateral do tálamo, onde fazem a terceira sinapse, com o neurônio de terceira ordem. Os axônios desses neurônicos talâmicos já ascendem da cápsula interna e chegam à área subestética primária S1. A segunda via é a espino-reticulotalâmica, também conhecida como espinotalâmica medial. Esta via é responsável por um tipo de dor pouco localizada, dor profunda do tipo crônico, e traz informações bilaterais, ou seja, parte das fibras cruzam a medula e outra parte sobe ipsilateral. Ocorre a mesma coisa que da via anterior. Os gânglios recebem as informações dos receptores, penetram no corno posterior da medula, onde fazem sinapse com o neurônio de segunda ordem. Parte dos axônios desse neurônio cruza para o lado contralateral pela comissura branca, porém, parte segue ipsilateralmente. Ambos desviam cranialmente no funículo lateral, acompanhando o trato espinotalâmico lateral, mas não seguem diretamente até o tálamo. Em vez disso, fazem sinapse com neurônios localizados na formação reticular, onde está o neurônio de terceira ordem. Ainda no tronco encefálico, há ramificações dessas projeções ascendentes que fazem sinapse com neurônios da substância cinzenta periquedutal do mesencéfalo, importantes na modulação da sensação dolorosa. Na formação reticular, existe uma circuitaria intrínseca importante e dela parte uma projeção talâmica para os núcleos intralaminares do tálamo. Os axônios dos neurônios desses núcleos talâmicos, por sua vez, projetam para diversas regiões do córtex cerebral. Acredita-se que essa via esteja envolvida na ativação global do córtex e na transmissão de estímulos de dor profunda do tipo crônica, pouco precisa, já que ela não apresenta uma organização somatotópica e que não chega exclusivamente a S1. Temos também a via de pressão e tato protopático. Tato protopático é grosseiro, pouco discriminativo, lento e menos preciso. O prolongamento central do neurônio pseudonipolar penetra posteriormente na medula, constituindo parte do grupo medial da raiz dorsal e faz sinapse com os neurônios do corno posterior da medula. Os axônios desses cruzam a linha média pela comissura branca, localizada ventralmente, e defletem-se cranialmente no funículo anterior para formar o trato espinotalâmico anterior. Na ponte, unem-se os axônios do trato espinotalâmico lateral para originar o leminisco espinal e seguir para o núcleo ventro-posterior lateral do tálamo, fazendo sinapse com os neurônios talâmicos. Os axônios dos neurônios talâmicos ascendem pela cápsula interna para inervar somatotopicamente S1. Essa via é semelhante à via espinotalâmica lateral, porém traz informações de tato grosseiro e de pressão. Além das vias anteriores, temos também as vias de propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Os corpúsculos de Meissner e de Ruffini também são responsáveis por detectar estímulos táteis, além dos situados nos folículos pilosos, enquanto os de sensibilidade vibratória são os corpúsculos de Pacini. Todos esses estímulos são conduzidos até a medula. Já a propriocepção consciente é gerada pela ativação dos fusos neuromusculares e órgãos tendinosos de Golgi, lá no músculo e no tendão. O tato epicrítico é preciso, rápido, discriminativo e com representação espacial detalhada. Permite reconhecimento de forma, tamanho de objetos colocados nas mãos.
O primeiro neurônio localiza-se nos gânglios espinhais. O prolongamento dele não faz sinapse nos neurônios medulares como as vias anteriores. Ele ascende no fonículo posterior e compõe os fascículos grácil e cuneiforme, onde faz sinapse. O fascículo grácil se localiza medialmente no fonículo posterior e veicula informações dos membros inferiores e da região inferior do tronco, ou seja, fibras que entram nos níveis coxígeno, sacrais, lombares e torácicos baixos. Enquanto isso, o fascículo cuneiforme localiza-se lateralmente ao grácil e veicula informações das regiões superiores do tronco e dos membros superiores, ou seja, as fibras são da medula das raízes torácicas altas e cervicais. O que limita os dois feixes é o sulco intermédio posterior. Os axônios que ascendem por esses fascículos fazem sua primeira sinapse, respectivamente, nos núcleos grácil e cuneiforme, localizados no bulbo, lá no tronco encefálico, em uma região adjacente ao núcleo principal do trigêmeo, onde chegam informações com as mesmas características táteis provenientes da região da cabeça. Os axônios dos neurônios localizados nesses três núcleos desviam-se ventralmente e constituem as fibras arqueadas internas. Depois disso, cruzam para o lado oposto, constituindo o leminisco medial, que termina no núcleo ventral posterior do tálamo. Tal como nas vias anteriores, os axônios talâmicos seguem, então, para S1, levando informações do tato epicrítico, propriocepção consciente e sensibilidade vibratória, proveniente do lado contralateral do corpo. Agora falaremos sobre os pares dos nervos cranianos. Temos na região da cabeça o que chamamos de pares de nervos cranianos, que são nervos aferentes e eferentes que inervam essa região e que, em sua maioria, se inserem no tronco encefálico, antes de chegar ao córtex cerebral. Temos 12 pares de nervos, ou seja, 12 de cada lado do corpo. Falaremos deles brevemente, mas para nós, essa apresentação que importa são os de função sensitiva. Os dois primeiros nervos, olfatório, com receptores de tipo quimiorreceptores, e o óptico, que tem fotorreceptores. Eles são os únicos nervos sensitivos dos pares cranianos que não se inserem no tronco encefálico. O nervo olfatório recebe estímulos sensitivos pelos receptores que ficam embaixo do bulbo olfatório. De lá, o impulso elétrico percorre pelo trato olfatório até chegar ao córtex olfatório primário, e de lá para o secundário, onde as informações de sensações olfatórias são processadas, ou seja, sensações se o cheiro é bom, ruim, se ativa fome, salivação, náuseas, sensação de familiaridade. Acima do bulbo temos também o córtex orbitofrontal, que é responsável pela identificação do cheiro. Uma lesão no córtex orbitofrontal, por exemplo, uma pessoa conseguiria dizer se gosta de um cheiro graças ao córtex olfatório secundário, mas não saberia identificar que cheiro é esse. O sentido olfatório também leva informações para as outras áreas. Afinal, o cérebro está constantemente em comunicação. O nervo óptico é de grande importância para o ser humano, pois é usado como um sentido de orientação, inclusive sendo o principal sentido de orientação do ser humano, o que é evidenciado por seu sentido com maior área de representação no córtex cerebral. Os fotorreceptores presentes na retina vão transformar a luz em energia, que vão atravessar o disco óptico, passando pelo nervo óptico. O mesmo entra no crânio pelo canal óptico. As fibras do nervo óptico se cruzam no quiasma óptico e de lá passam pelo trato óptico como para o corpo geniculado no tálamo, e de lá para o córtex visual primário, no lobo occipital. Passam também para outras áreas do cérebro, que recebem essas informações de luz para com outras funções corporais. Mais para frente, vocês verão a importância desse sentido na abordagem fisioterapêutica no tratamento de perda de sensibilidade somestética. O nervo trigêmeo é o mais importante da apresentação. Ele é, na verdade, um conjunto de vários nervos que são divididos em três partes: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular, que tem pouca ou nenhuma sobreposição de dermátomos, diferente dos nervos que cruzam a medula espinhal. Ele é responsável pela somestesia, ou seja, tato epicrítico, protopático, propriocepção, vibração, dor e temperatura, da face e do couro cabeludo anterior. A área posterior do couro cabeludo, pescoço externo e parte posterior da mandíbula são inervados por que partem de C2 e C3. As três partes sensitivas do trigêmeo atravessam forames do crânio e se unem formando uma dilatação, chamada gânglio sensitivo trigeminal. Ramos desse gânglio
atravessam o tronco encefálico na altura da ponte, onde entram em 3 núcleos diferentes, que são contínuos e que são divididos de forma funcional. Temos o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, que recebe fibras de tato epicrítico e vibração, palestesia. Núcleo espinhal do trigêmeo recebe fibras de nocicepção, termorreceptores e tato protopático. E o núcleo mesencefálico do trigêmeo, fibras de propriocepção. Algumas fibras se cruzam para o lado contralateral e outras continuam pelo lado ipsilateral. Elas sobem até o núcleo do tálamo, chamado núcleo ventroposterior medial, diferente das fibras que vêm lá da medula espinhal e que se inserem no núcleo ventroposterior lateral. No núcleo ventroposterior medial, as informações serão filtradas e então encaminhadas para as áreas que representam a sensibilidade da face e que estão no córtex somestésico primário, S1. Temos outros pares de nervos cranianos também sensitivos na cabeça. Temos o vestíbulo coclear, que é o ouvido, que sensibiliza o ouvido interno. Temos o glossofaríngeo, que é misto, é motor e sensitivo. Ele inerva a parte posterior da língua, tonsilas e faríngeo. Temos também o nervo intermédio, que também é misto. A parte sensitiva dele inerva a parte anterior da língua e palato mole. Observe a imagem. Nela temos as áreas puramente sensitivas, que são córtex visual primário, córtex auditivo primário e córtex somestésio primário. As áreas primárias se conectam com as áreas hierarquicamente superiores, denominadas áreas associativas, capazes de refinar e processar aquela informação. As áreas associativas podem ser unimodais ou multimodais. Ambas recebem projeções específicas de outras áreas corticais. As áreas associativas unimodais geralmente estão localizadas adjacente às áreas primárias e integram informações de apenas uma modalidade sensitiva. As áreas associativas unimodais projetam, então, para as áreas associativas multimodais, que integram informações de várias modalidades sensitivas. Há 3 importantes áreas associativas multimodais. A área associativa posterior, ou área parietal temporal occipital, localizada na borda entre os córtices parietal, temporal e occipital, e que integra informações de tato, audição e visão, essenciais para a localização visoespacial, linguagem e atenção. Área associativa límbica. Ela fica localizada no polo anterior do lobo temporal, que integra informações ligadas à emoção e à estocagem de memória. Área associativa anterior ou área associativa pré-frontal, localizada no polo rostral do córtex frontal e que integra informação essencial para planejamento motor, produção de linguagem e julgamento. As áreas multimodais são fortemente conectadas ao hipocampo, o que parece ser importante funcionalmente para a produção de uma percepção única e para a sua representação na memória. Aqui do lado temos o que chamamos de homúnculo, que é a representação somestésica no córtex de cada lado. Dá para ver que lábios, rosto, mãos têm uma grande representação devido à grande sensibilidade que essas áreas apresentam. Um estudo mostrou o que acontece quando se lesiona o nervo periférico. Recrutaram 27 pacientes com transecção completa do nervo mediano e ou ulnar, seguidos de reparo cirúrgico há pelo menos 1 ano e meio e no máximo 8 anos. Desses foram excluídos os que apresentavam dor. Então, no estudo foram incluídos 14 pacientes com lesão e 14 casos de controle, que eram pessoas saudáveis e não apresentavam história de lesão ou de dor crônica. Um paciente não conseguiu avaliação psicofísica, ficando então 13 pacientes com lesão no estudo. Todos os indivíduos participaram de uma sessão de imagem que incluiu ressonância magnética funcional, em resposta a estímulos vibrotácteis aplicados no indicador direito, dentro do território de inervação do nervo mediano. Uma varredura anatômica de alta resolução de todo o cérebro, adquirida para registros de imagem para análise de substância cinzenta cortical, e 2 varreduras de imagem por tensor de difusão para avaliação da integridade da substância branca. Além disso, uma avaliação sensorial e motora foi realizada para todos os sujeitos. Constataram que há plasticidade funcional e anormalidades estruturais da substância cinzenta e branca em várias áreas corticais após transecção do nervo periférico do membro superior e reparo cirúrgico.
Essa plasticidade pode surgir da regeneração incompleta dos nervos periféricos, ou seja, que acontece morte celular periférica, ou remielinização incompleta, pois as medidas de condução nervosa desses pacientes demonstraram anormalidades graves. Além disso, os resultados demonstraram que as respostas da ressonância magnética, ocorridas por vibrotáctil diminuídas no giro pós-central, corresponderam à diminuição da massa cinzenta no grupo de pacientes. Déficits somatosensoriais aumentados foram correlacionados com o córtex mais fino. Os dados encontrados sugerem que a regeneração incompleta dos nervos periféricos contribui para deficiências somatosensoriais, atrofia da substância cinzenta cortical e redução da atividade na ressonância magnética. Está bem estabelecido em outros estudos que entre 20% a 50% dos neurônios ganglionares da raiz dorsal morrem após transecção de nervo. Assim, a morte celular aferente e a regeneração incompleta podem resultar em entrada aferente diminuída para o córtex, o que pode ser responsável por déficits sensoriais contínuos e menor ativação do córtex S1 e S2 aos estímulos. Além disso, essa entrada aferente diminuída também pode ser responsável pelo afinamento cortical que observaram nas mesmas regiões do córtex. Foi demonstrado em outros estudos que a privação sensorial causa degeneração transneural em várias regiões do sistema nervoso central, incluindo no corno dorsal após a secção do nervo ciático, e pode envolver neurônios de segunda e terceira ordem. As medidas de condução nervosa permanecem anormais 1 ano e meio após a transecção do nervo periférico e reparo microcirúrgico, indicativo de morte celular ou remielinização incompleta. A regeneração incompleta dos nervos periféricos pode causar anormalidades sensoriais ao longo prazo, atrofia da substância cinzenta e da substância branca nas principais regiões somatosensoriais, mudanças funcionais nas principais regiões somatosensoriais. Além disso, mudanças estruturais e funcionais podem afetar a recuperação sensorial e podem influenciar umas às outras. A partir daqui, falaremos sobre a abordagem da fisioterapia na perda de sensibilidade tátil. Na fisioterapia, muito se fala sobre técnicas de analgesia, de dor, exercícios para ganho de propriocepção, que são parte do sistema somaestésico, mas pouco se fala da sensibilidade tátil e térmica. A lesão sensorial do nervo periférico pode resultar em sintomas que variam desde uma perda completa ou parcial da sensação, ou seja, anestesia e hipoestesia, a sensações de formigamento não dolorosas, parestesia, ou aumento da sensibilidade ao toque ou pressão, como sindormência ou dor. Nessa apresentação, focaremos na abordagem fisioterapêutica para a perda ou diminuição da sensibilidade tátil. Antes de iniciarmos uma abordagem, necessitamos de uma boa avaliação. É importante que a sensibilidade seja graduada com precisão para determinar a gravidade da perda antes, durante e depois do tratamento de problemas nas extremidades. Um estudo comparou 5 testes em controles normais e em pacientes com síndrome do túnel do carpo. O primeiro e segundo teste usados foram o teste de monofilamento de Sam-Weinstein, SWM, e o teste sensorial aprimorado de Weinstein, WEST, com monofilamentos que avaliam a sensibilidade da pele em uma escala ordinal. O teste de monofilamento de Sam-Weinstein é confiável, mas não é usado universalmente porque a instrumentação não é facilmente transportável e o seu uso é demorado em uma clínica ou prática hospitalar movimentada. O teste de sensibilidade aprimorada de Weinstein é uma melhoria, pois os monofilamentos são calibrados com mais precisão, são todos montados em uma única haste e são colocados em uma caixa de bolsa. No entanto, o aparelho é muito caro. Além disso, os resultados dos testes de West e Sam-Weinstein são classificados em uma escala ordinal. A distância entre os 5 variáveis ordinais torna-se cada vez maior e as normas para interpretação têm uma latitude inaceitavelmente ampla. O segundo e terceiro teste utilizados foi a avaliação com a discriminação de 2 pontos, que requer aplicação de toque leve em 2 pontos e os resultados são variáveis entre examinadores diferentes. A discriminação de 2 pontos com especificação de pressão é mais precisa, mas requer o uso de computador. Isso ocorre porque a pressão necessária para obter uma resposta sem palidecer a pele requer extremo cuidado e varia com a fadiga do paciente entre examinadores. Os testes de discriminação de 1 e 2 pontos com especificação de pressão são mais precisos, mas atualmente requerem o uso de um laptop ou um computador.
A modalidade de teste é cara, demorada e requer um treinamento significativo. Nesse teste, eles usaram a discriminação de 2 pontos dinâmica e a discriminação de 2 pontos estática. O quinto teste foi o teste 10. O teste 10 é rápido, simples e sensível para avaliar a habilidade. Ao contrário dos monofilamentos ou discriminação de 2 pontos, que avaliam apenas um dos pontos de sensação, o teste 10 permite vários pontos de avaliação à medida que o dedo do examinador é movido para frente e para trás sobre o dedo do paciente. A gente compara uma área de sensibilidade anormal, em uma escala de 0 a 10, com uma área normalmente nervada, que recebe o valor 10. Isso permite que uma proporção automática seja relatada pelo paciente ao examinador. A confiabilidade inter e intra-observador foi demonstrada, bem como a validação para um padrão conhecido, o teste de Samuelson. O teste é preciso para detectar a perda precoce de sensibilidade quando a discriminação estática imóvel de 2 pontos parece normal. O teste 10 é útil para acompanhar a recuperação ou perda de sensibilidade e mede a sensação em uma escala analógica contínua. O paciente cria automaticamente uma proporção de sensação normal e anormal. Como é feito o teste, então? O fisioterapeuta vai avaliar primeiro o lado normal do paciente. Tem que pegar um lugar que a inervação seja a mesma. Se não conseguir, possa tentar algum lugar no corpo que seja uma inervação parecida. Por exemplo, onde no corpo teríamos uma sensibilidade como das mãos? Poderíamos usar lábios e pele do rosto, que a representação no córtex é bem parecida. Mas supondo que o paciente tenha o lado contralateral bom. Primeiro o fisioterapeuta vai passar o dedo naquela área e ele vai explicar. Essa é a classificação 10. Ou seja, você não sente nenhuma alteração nessa área, então é o normal. Depois, ele passa a mão nos 2 lados, tanto no lado normal quanto no lado anormal, e pede para ele dar uma proporção de quanto que ele está sentindo naquela área, comparado com a área boa. Então, esse teste se torna um teste muito bom para a gente usar em ambulatório, em clínicas, em hospitais, porque é simples, prático e não precisa de nenhum instrumento. E é de fácil entendimento para pacientes que não são tão esclarecidos. Essa é a primeira abordagem fisioterapêutica a ser comentada. A reeducação sensorial. A lesão do nervo periférico está associada a mudanças ao longo do neuroeixo, incluindo degeneração, regeneração dos nervos periféricos, bem como mudanças estruturais e funcionais na medula espinhal e no cérebro. Embora o déficit tático contínuo após lesão no nervo periférico seja claramente atribuível ao reparo periférico incompleto, como dissemos anteriormente, as alterações corticais também se correlacionam com a função tática e pode contribuir para uma recuperação deficiente. Consistente com isso, os tratamentos que visam explicitamente o cérebro parecem reduzir o déficit tático após lesão no nervo periférico. A primeira técnica que vamos abordar é a reeducação ou retreinamento sensorial, que é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental que ajuda o paciente com uma lesão nervosa a interpretar de forma significativa o perfil alterado ou impulsos neurais que atingem seu nível de consciência após a área de sensação alterada ter sido estimulada. Além disso, a entrada neural repetitiva de exercícios de retreinamento sensorial pode produzir mudanças plásticas no córtex somatosensorial. Estudos em animais mostraram que o treinamento sensorial comportamental altera a representação neural central dos locais da pele. Mudanças semelhantes ocorrem em sujeitos humanos, após denervação sensorial e treinamento sensorial. A experiência sensorial ou retreinamento resultam em mapas corticais somatosensoriais que exibem maior resolução sensorial e maior organização topográfica, o que facilita uma melhor interpretação das entradas sensoriais. Em contraste com as mudanças neurais centrais, o retreinamento sensorial não altera o curso da regeneração nervosa ou os limiares absolutos ao toque, mas melhora a resposta cognitiva e adaptativa do paciente à estimulação da região afetada da pele. Embora a melhora tenha sido relatada quando o retreinamento não é iniciado logo após a lesão, a reorganização do córtex após as mudanças na entrada periférica acontece muito rapidamente. Sensação alterada crônica persistente pode resultar em alterações corticais irreversíveis.
Um dos objetivos do retreinamento é evitar, minimizar ou modular a reorganização funcional central. Como é o tratamento? Na fase inicial de treinamento sensorial, a intenção é reeducar as percepções de toque constante e em movimento. Ou seja, o paciente deve reaprender como é o toque constante em comparação com o toque móvel e onde o toque está realmente ocorrendo na pele. Na fase inicial, uma intensidade de estímulo maior pode ser necessária para que o paciente diferencie o toque constante do movimento, mas a intensidade nunca deve ser tão grande ao ponto de provocar dor. Na fase final do retreinamento, a intenção é reeducar a direcionalidade das percepções de movimento do toque. Por exemplo, o movimento de um objeto externo através da pele é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Estudos experimentais recentes mostraram que a visualização de uma superfície corporal pode aumentar diretamente a percepção tátil e a detecção mesmo quando o toque não é físico, mas um reflexo espelhado, como veremos no próximo estudo abordado. Por isso, é necessário que o paciente visualize o local que está ocorrendo os estímulos. Para lesões nos nervos da cabeça, o ideal é se fazer o retreinamento sensorial com o espelho em frente ao rosto. A frequência com que os exercícios são realizados a cada dia é muito mais importante do que o tempo gasto em um determinado momento. O ideal é a gente encorajar o paciente a fazer o retreinamento sensorial entre 4 a 6 vezes por dia, mesmo que ele faça durante pouco tempo. A eficácia diminui com a idade. Varia com a capacidade de aprendizagem verbal e habilidades cognitivas visoespaciais do paciente, e depende da motivação e do reforço positivo. É necessário que o paciente esteja em um ambiente tranquilo e a concentração é muito importante. Usar estímulos diferentes como pano, escova de cabelo, tufo de algodão e não o dedo, porque usar o dedo criaria 2 conjuntos de informações sensoriais para o paciente, o que confundiria a imagem sensorial já distorcida. Então, botando um passo a passo para essa abordagem, o paciente faria uma observação de toque e movimento. Para o rosto, é fundamental usar um feedback visual por meio de um espelho. Concentração na percepção do toque. Movimento com os olhos fechados para combinar a imagem mental com a visual. Depois, repetir a observação para confirmação visual do toque e movimento. Verbalizar o toque, o movimento sendo executado e como é a sensação. Incorporar áreas não afetadas usando o mesmo procedimento para que a sensação dos 2 lados possa ser comparada. Para pacientes com perda de sensibilidade ou com diminuição de sensibilidade, o ideal é iniciar com texturas mais ásperas, que são mais facilmente sentidas, e ir progredindo para texturas mais macias, lisas, aveludadas. Pacientes com lesões nas mãos, por exemplo, aprendem a reconhecer e discriminar as formas de pequenos objetos, vários botões, moedas e chaves. Os pacientes ganham a capacidade de abotoar a sua própria camisa e de identificar formas sem pistas visuais, por exemplo, uma chave versus uma moeda. Embora as percepções de toque produzidas pelos objetos permaneçam anormais, após o retreinamento, os pacientes ficam mais confortáveis e aceitam a situação, uma vez que as percepções não são mais funcionalmente incapacitantes. O que se concluiu nesse estudo? O treinamento sensorial ensina o paciente a ignorar ou apagar as sensações desagradáveis pós-lesão nervosa para sintonizar e decifrar de forma otimizada os sinais enfraquecidos e danificados dos tecidos. O retreinamento sensorial é um programa de exercícios simples, barato e não invasivo, que se inicia logo após a lesão e pode diminuir a impressão questionável de sensações alteradas. Os exercícios de retreinamento sensorial são mais eficazes na redução da carga percebida associada a sensações hipoestéricas, ou seja, perda parcial de sensibilidade. Aqui temos a imagem de uma mulher fazendo retreinamento sensorial no rosto por uma lesão do nervo trigêmeo, e ela utiliza um espelho para visualizar a área sendo estimulada, mostrando a importância do feedback visual. Como falamos anteriormente, a visão é muito importante para o retreinamento sensorial. Um estudo em macacos mostrou pela primeira vez que o sistema somatosensorial pode ser influenciado pela visão, o que vai contra tudo que já foi escrito na literatura sobre neurociência. Os resultados apoiaram a teoria de que o córtex não é estritamente segregado em áreas que lidam com uma função apenas, como o toque ou a visão.
No experimento do Centro de Neuroengenharia de Duke, enquanto 2 macacos observavam uma imagem de computador de um braço de primata tocado por uma bola virtual, o membro dos animais era cutucado pelos pesquisadores, desencadeando uma resposta no sistema somatosensorial do córtex, a área cerebral responsável por um processamento neural mais sofisticado. Depois que os animais observavam a mesma cena sem que nada tocasse seus braços, mesmo assim, em poucos minutos, os pesquisadores identificaram que os neurônios foram ativados após o toque do braço virtual. Essa resposta ocorreu entre 50 a 70 milésimos de segundos mais tarde do que o registrado na primeira situação. Por fim, temos mais uma abordagem. Nesse estudo foi utilizado uma técnica de toque ilusório em frente ao espelho. Uma maneira de facilitar os aspectos corticais da função tátil é explorar a interação modal entre a visão e o toque, como falado anteriormente. Áreas corticais semelhantes são ativadas quando ocorre um toque na mão ou se a pessoa está assistindo um vídeo na mão sendo tocado, como aconteceu com os macacos, no outro estudo. Além disso, a entrada visual correspondente aumenta a sensibilidade tátil em voluntários saudáveis, assim como a criação da ilusão do toque usando espelhos. Nesse experimento, medidas avaliaram a função tátil em pessoas com perda sensorial antes e depois de criar a ilusão de toque na área insensível por meio de manipulação de entrada visuotátil. Então, no estudo, o que foi feito? Eles usaram uma caixa de espelho para as mãos e para os pés um espelho móvel. Então, o que foi feito? Eles utilizaram o teste 10, mencionado antes, para avaliar o antes e o depois do tratamento. Eles utilizaram um método experimental, que é o modelo A, e usaram 3 controles. No método experimental, o estímulo sobre o membro não afetado com feedback visual de espelho, ou seja, a mão afetada ficava escondida atrás do espelho e a mão não afetada era estimulada com um pincel, sendo que ela era refletida no espelho e o indivíduo testado era orientado a olhar para a mão que estava refletida no espelho. No caso controle B, a estimulação sensorial sobre a área afetada com feedback visual do espelho, enquanto o sujeito assistia a imagem refletida. No caso controle C, a estimulação sensorial era na mão não afetada, sem espelho. E no caso controle D, a estimulação, dessa vez, era na mão afetada, só que sem espelho. Em ambas as condições sem espelho, o participante atendeu diretamente a área sendo estimulada. O protocolo de estimulação foi padronizado para que a quantidade e o tipo de estimulação fossem idênticos em todas as condições. Os resultados mostraram que a única sessão de toque ilusório melhorou a sensação em uma área de déficit tátil persistente secundário à lesão do nervo. O fato de apenas a condição ilusória melhorar a sensação sugere fortemente que a melhora é mediada no sistema nervoso central, muito provavelmente no cérebro, dado que a privação sensorial prolongada influencia a representação cortical da área afetada e que a reorganização cortical pode ocorrer rapidamente com a manipulação sensorial. Pode ser visto que a ilusão visuotátil usada nesse estudo teve um efeito direto na representação cortical da área afetada, aumentando as contribuições não táteis para a percepção do toque. Eles avaliaram a sensação imediatamente após o tratamento e não previam uma melhora sustentada em uma sessão. Além disso, eles viram apenas uma modesta melhora na função sensorial. No entanto, um princípio aceito na neuroplasticidade é que o treinamento repetitivo tem um efeito cumulativo sobre a função cortical e que é possível que o treinamento repetido possa trazer benefícios maiores e mais sustentáveis para esse método. E agora, antes de terminar o trabalho, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Embora o objetivo desse trabalho era as alterações sensitivas nas lesões dos nervos periféricos, vocês podem ter constatado que todo o retreinamento sensorial é feito no córtex cerebral, ou seja, esse retreinamento sensorial também serve para lesões do sistema nervoso central, como AVC. Vocês podem procurar no PubMed que existem vários estudos utilizando o retreinamento sensorial, talvez de formas diferentes, com eletroestimulação, estimulação térmica, entre outros, com toques vibratórios, enfim, com pacientes com AVC. E é isso.
eu queria indicar esse livro, de Neuroanatomia Essencial. Ele foi escrito por professores da UFRJ que me deram aula e que na época que eu estava fazendo neuroanatomia, as matérias de neuroanatomia, me ajudou muito. E para esse trabalho também, a parte anatômica toda eu tirei desse livro. Ele é muito, muito, muito bom para estudante e para se comprar e se manter. Não é merchan, é porque é realmente bom e eu gostei muito de estudar com ele. Ele tem várias imagens, tem uma linguagem bem fácil de se entender. E essa é a bibliografia dos artigos usados. E é isso, espero que tenham gostado.